Olá, aqui quem fala é o professor Kaique e na aula de hoje nós daremos continuidade à parte de análise combinatória. Então teremos a aula 2 desse assunto. Falando sobre sua importância, eu acho que tem duas maneiras de falar isso para você. Primeiro, quanto à incidência nas provas, sobretudo do Enem e da UERJ, a gente tem quase que uma presença constante anualmente, né, desse assunto, pelo menos nos exames de qualificação. Se não no primeiro EQ, no segundo EQ aparece. Quando se fala do Enem, que a gente tem uma possibilidade bem maior de questões, combinatória sempre aparece até mais do que uma vez. Então é um assunto aí que com certeza todos os anos aparece para o Enem. Eu acho que se dá, se tem no caso um assunto muito importante. E uma boa notícia, por exemplo, na prova do Enem, essa que eu acabei de falar, em que a gente tem mais questões, um total de 45, a abordagem de análise combinatória costuma não ser muito pesada. Eu diria até que o exame de qualificação, por exemplo, cobra no nível, por exemplo, muito até mais próximo do exame discursivo da própria UERJ, ou seja, para quem vai fazer a específica de matemática, eu acho que o nível de cobrança desse assunto na prova do exame de qualificação, ela mais se aproxima da profundidade da discursiva do que necessariamente do Enem. Entendeu? Então, assim, é um assunto em que diferentes bancas vão fazer diferentes cobranças, enquanto a sua profundidade, quanto a sua possibilidade de tornar aquilo ali mais difícil, mais técnico ou não. Tudo bem? E eu queria começar essa aula de hoje também falando dessa importância justamente no nosso dia a dia, né? Os métodos de contagem a gente já utiliza, cara, praticamente todos, só talvez não tenha visto em fórmulas, né? Justamente porque a gente vai ter um contato muito mais exatamente empírico, né? Ou seja, a gente não vai ficar buscando fórmulas, né? Formular, pelo menos não a maioria, né? Não vai ficar buscando formular isso. Então a gente já usa isso aí para várias situações, né? Combinar pessoas, combinar frutas, combinar, sabe, comida, combinar roupas. Então a gente já faz esses, por exemplo, o processo de combinação sem mesmo usar a fórmula de combinação. Então na aula de hoje a gente vai ver como que a gente pode, digamos assim, em questões em que o número de combinações vai ser muito grande, a gente pode usar uma fórmula para justamente ser mais rápido. Mas a gente, por exemplo, não precisa abandonar aquele método que a gente aprendeu lá atrás, na aula passada, que era dos tracinhos, do PFC. E aí vamos entender um pouco pela cronologia da coisa. Então o PFC ele vem como princípio fundamental da contagem e cronologicamente ele vem antes das duas fórmulas que nós veremos hoje, que é arranjo e combinação. E aí, arranjo e combinação não é uma maneira distinta de fazer. O que eu quero dizer é que arranjo e combinação, as questões em que você optar por fazer, que você optava, desculpa, por fazer por PFC, até então, né, usando os tracinhos, você ainda pode continuar fazendo por PFC. Eu só quero te dar mais uma ferramenta nessas questões de combinatória, que é você usar também uma fórmula. Tá? Ou no caso também algumas fórmulas, porque tem tanto de arranjo quanto combinação. Imagino que alguns de vocês já tenham, né, escutado falar, já tenham tido essa aula até mais de uma vez, possivelmente. Então a gente vai fazer uma aula que não tem tantas coisas novas para alguns de vocês. Mas eu acho que vale anotações e, sobretudo, assim, a principal parada da aula de hoje, da aula de análise combinatória, cara, é matemática, né? Não tem jeito, é exercitar. A gente tem que exercitar, então, assim, na aula de hoje a gente vai fazer alguns exercícios. Eu, inclusive, vou começar com exemplo exercício. E, brother, conto com você também nessa parte, que é do outro lado, que é tá tentando fazer as questões, beleza? Então, cara, me procura, monitoria, tamo aí. Pode mandar mensagem, já deixei e-mail também, pode mandar mensagem por e-mail. Então, super se sintam à vontade para fazer justamente essa retirada de dúvidas comigo, beleza? Então, vamos lá. Cara, eu queria começar a aula de hoje justamente fazendo essa transição entre o que a gente aprendeu na aula passada e o que a gente pode também, né, uma outra perspectiva da mesma coisa, sim? A gente vai olhar um mesmo exemplo de duas maneiras. Eu vou trabalhar até com dois exemplos, então vamos lá. A situação, o problema é, você tem, né, 12 atletas, você enquanto comissão, né, dessa prova, 12 atletas, e dentre esses atletas, classificados como? Inclusive, galera, essa questão, ela com certeza é na sua apostila. Eu só não tenho como te dizer o número dela, mas com certeza ela tá. Só por uma questão aí de ano de apostila, eu tenho de um ano e essa apostila que vocês têm é de outro, então eu não consigo dizer para vocês qual é o número, mas dá para achar aí. Então, 12 atletas. Aí ele fala de 4 brasileiros. Eu coloquei entre aspas 4 americanos, porque brasileiro também é americano, né? Mas, tá, tudo bem. Eles devem estar querendo dizer norte-americanos, né? Mas americanos nós também somos, lembrando. E 4 japoneses. A primeira pergunta que eu, né, escrevi aqui foi: de quantas maneiras pode ser feita a premiação? Essa premiação, vamos então supor uma premiação de 3 colocações. Tudo bem? Consertei aí, era de 5 premiações, dei uma consultadinha ali.
cinco posições nesse pódio, né, com esses 12 atletas. Se a gente quisesse fazer essa premiação, ela seria da seguinte maneira. Ele não deu nenhuma restrição, né, não disse quem é o primeiro, quem é o segundo. Então, por exemplo, a primeira, né, o primeiro tracinho que eu vou preencher, 12 possibilidades, né, não foi nenhum atleta escolhido. Como se trata de um pódio, o atleta que, né, de um desses 12 que saiu aqui, ele não pode sair de novo. Então, por isso que a gente tem uma possibilidade a menos. Aí a gente faz muito parecido com o que a gente já estava fazendo na aula passada. Na verdade, não tem nada de novo, é tudo da aula passada, né? Se eu não me engano, isso aqui dá 95.040. Então temos 95.040 maneiras distintas, né, de fazer essa premiação com essas características. Quais são as características? 5 posições, tendo 12 atletas disponíveis, né? Então a gente tinha, digamos assim, 12 possibilidades. Vê se você consegue entender assim. Os 12 atletas são as possibilidades, né? Em outras palavras, é bom a gente usar essa forma de entender. Futuramente vocês vão me entender melhor. 12 atletas eram as possibilidades e a gente meio que o pódio, né? Essas maneiras de fazer, essas 5 posições, elas seriam equivalentes às escolhas que a gente tem que fazer, né? São 5 escolhas que a gente está fazendo dentre as 12 possibilidades. Aí, com essas características, 12 possibilidades para fazer 5 escolhas, deu 95.040 maneiras. Então, para dar esse número, está associado principalmente, né, sobretudo a esses dois elementos, o número de possibilidades e o número de escolhas. Porque vê se você me entende. Se eu tivesse menos atletas, provavelmente eu teria menos maneiras, né? Porque aí eu ia ter menos possibilidade de preencher aqui. E aí, se eu tivesse mais ou menos posições, eu ia ter mais ou menos casos. E até numa relação quase que inversamente proporcional, né? Que tipo assim, se eu tenho menos uma posição, eu vou ter mais ou menos casos. Sacou? Nesse caso até, desculpa, seria diretamente proporcional. Falei inversa, né? Diretamente proporcional. Porque menos posições, menos escolhas, né? Que são as posições, menos coisas a gente está multiplicando. Por mais que o número sempre esteja diminuindo, né? Então, é sempre associado também a uma outra coisa, beleza? Tá. Independente disso, a gente fez 5 tracinhos, 5 escolhas e o são multiplicando. Agora, pensa nessa seguinte pergunta. Qual o número de maneiras de fazer a premiação se o único brasileiro classificado é o primeiro colocado? Então, vamos lá. 5 tracinhos de novo, são 5 escolhas novamente. Sendo que agora é meio parecida, né, com a primeira pergunta, só que tem uma restriçãozinha. Tu entendeu assim, restrição? Vou até sublinhar. Se o único brasileiro classificado é o primeiro colocado. Então, a primeira posição com certeza é de um brasileiro. E o restante não é brasileiro. Tu entendeu assim? Que o restante não é brasileiro? Se não, pensa comigo no seguinte. A posição que vai entrar o brasileiro, vê se você entende que aqui então vai ser 4 possibilidades. Tudo bem? Porque só tem 4 brasileiros. Como ele disse pra gente, se o único brasileiro, então nas 4 outras posições não tem brasileiro. Então esses 4 brasileiros entre os 12 não vão entrar para preencher essas outras 4 escolhas, né? Essas outras 4 posições. De novo, se ele falou pra gente que só tem um único brasileiro, então nas outras 4 posições não tem brasileiros. Então só tem 8 possibilidades para preencher essas 4. De novo, aqui eu tenho quantas possibilidades? Aqui tem que entrar um brasileiro, ele especificou. Então tem 4 possibilidades. Aqui tem que entrar outros 4 não brasileiros, porque só tem um, ele falou que é um único brasileiro. Então outros 8 para entrar nessas 4 posições. Aí seria assim, 8, 7, 6, 5. Por que 8, Kaique? Porque são 8 dentre 4 americanos e 4 japoneses, não está contando brasileiros. Sim? Aí essa multiplicação dá 6.720 maneiras de montar esse pódio, só que agora com essas restrições. Então, simplesmente por ter essa restrição, você já viu que, né, produziu menos casos do que as 95.040 maneiras. Ou seja, aqui é restrito, né? E faz algum sentido. Porque se ele restringe a primeira posição a um brasileiro, então tem menos possibilidade disso acontecer. Porque aqui não tem restrição nenhuma. Pode dar qualquer pódio, que pode ser qualquer um primeiro colocado. Fora porque aqui também era o único brasileiro, né? Então, as outras posições não podiam ser preenchidas por brasileiro. Tinha menos possibilidades. Só você comparar. Aqui na segunda era 11, aqui 8. 10, 7, sacou? Menos casos, tá? Bom, quando eu falo desses casos, dessa forma de fazer, a gente vai ter uma certa coincidência de valor, e aí você também vai poder fazer, além dos tracinhos, usar uma fórmula para isso. Tá. Como que a gente vai visualizar isso? Eu acho que a gente pode visualizar isso, acho que pode até usar o primeiro exemplo. Eu vou com calma. Cara, o que fez a gente parar no 8, por exemplo, e não continuar até o 1?
O que fez a gente parar no 8 é que justamente são 5 casas, né? Então, se eu começo no 12 e tem 5, então a primeira é 12, 11, 10, 9, 8. E parou no 8. E não é à toa que parou no 8, não sei se você consegue perceber. Cara, olha uma coisa. Se a gente pegasse esse valor que está aqui, né? Ele sempre vai ser uma espécie de um antecessor dessa fração aqui, como se tivesse 7 fatorial sobre 7 fatorial. Eu vou colocar isso em outra cor para dar um destaque mesmo, mas tenta pensar nisso. 12, 11, 10, 9, 8, esse último valor sempre é um antecessor dessa fração, 7 fatorial sobre 7 fatorial. Kaique, mas tá, tudo bem, 7 fatorial sobre 7 fatorial vai dar 1, mas por que pensar assim? É porque 7 é um número possível da gente associar a esses dois números, 12 e 5. 12 e 5 tem tudo a ver com esse 7. Por que 7? Porque 7 é justamente a subtração do 12 pelo 5. E é justamente do lado de onde tem que parar esse número. Se você não associar assim dessa maneira como eu estou explicando, eu só quero chegar na fórmula do arranjo, e a fórmula do arranjo ela vai se dar da seguinte maneira. Aqui a gente também, né, fazendo uma espécie de segunda solução, a gente poderia fazer o seguinte. Dentre essas 12 possibilidades e 5, vê se você entende assim, ó. Quando eu colocasse 12 fatorial e 7 fatorial, qual o resultado disso? Né, vamos fazer o contrário. 12 fatorial sobre 7 fatorial seria assim, né? A gente sabe fazer esse tipo de divisão. 12, então imagina que isso aí não tem nada a ver com isso. Esquece o exemplo, só faz essa conta. 12, 11, 10, 9, 8. Aí como embaixo é 7 fatorial, então vamos abrir até o 7, que a gente já tá ligado nessa malandragem, né? Que aí tu cancela aqui e aqui. Sim? Repara que 12, 11, 10, 9 e 8 é justamente a mesma multiplicação que a gente fez. Então, por isso que eu te falei. Essa multiplicação sempre vai ser o último valor antes da fração 7 fatorial sobre 7 fatorial, que ela tá aqui também, né? E repara, então como é que a galera percebeu uma nova forma de fazer, que é a mesma coisa que o PFC, só que de uma outra maneira? Relacionando esse número de 12, que era o número de possibilidades, com o 5, que era o número de escolhas. E aí como é que virou 7 aqui? É porque aí surge a fórmula que é assim. Sempre que você quiser, né, você tiver N possibilidades... Eita, escrevi um M. N possibilidades. E P escolhas. Você pode falar da seguinte fórmula. ANP seria o arranjo de NP sobre N em cima, né, N fatorial, e embaixo um N menos P. E aí a galera percebeu que isso era exatamente equivalente a fazer o que a gente fez pelo PFC. Ah lá, vê se você entende ele agora. Né? N possibilidades, era isso mesmo, eu tinha 12 possibilidades e 5 escolhas a fazer. 12 fatorial e aqui embaixo, lá, N menos P, ou seja, fazer 12 menos 5 fatorial. Eu já coloquei direto 7, tudo bem? Então, mesmo que você fazia com tracinho, você também pode fazer com arranjo. Uma pergunta que talvez já possa surgir para alguns de vocês é assim, Kaique, oi, quando é que eu vou usar essa fórmula? Porque a fórmula eu entendi já, acho que a fórmula foi para mim. Agora, quando que eu uso? Bom, aí é disso que eu quero também falar com vocês, que é um pouco formalizar isso que a gente acabou de ver. Cara, o arranjo, por definição, ele vai ser o seguinte, deixa eu ver se eu consigo deixar numa posição que tu veja várias coisas. Tá, vou roubar um pouquinho 7 aqui. Ou melhor, vou fazer... Ai, droga, não tô conseguindo me decidir. Vou deixar aqui, depois eu mexo. Bom, o arranjo, eu diria que são assim, são agrupamentos que diferem entre si pela natureza dos seus elementos. Como assim a natureza? Tipo assim, se eu tô fazendo um arranjo entre pessoas, né? Eu tô fazendo grupos de pessoas, formando grupos de pessoas, é diferente de formar um grupo, não sei, de celulares. Entende? A natureza daqueles elementos vai falar que são, né, arranjos distintos. Mas isso, enfim, é meio óbvio. Acho que o que mais importa é a gente falar dessa ordem. Seguinte, a gente só vai poder usar aqui essa fórmula justamente em caso em que a ordem é relevante, tá? Então aqui eu vou colocar até de vermelho que a ordem importa, que a ordem é relevante, ela é importante. Ele fala assim, Kaique, mas esse exemplo que a gente fez ainda há pouco, a ordem era relevante? Era. Tanto é que o contexto é de premiação de um pódio, né? Faz diferença você estar em primeiro, né, colocação segunda? Óbvio que sim, aí você mudando pessoas de posição, você tem diferentes formas de montar esse pódio, concorda comigo? Tipo assim, se é Kaique, Ayrton e mais 3, ou Ayrton, Kaique mais 3, tu já reparou que já mudou. Por quê? Faz diferença quem tá na primeira colocação e quem tá nessa segunda colocação.
Tudo bem isso? Então, sempre que for um contexto em que faz a diferença, a ordem ela é relevante, a gente usa essa formuleta que a gente acabou de ver, ou você pode também continuar fazendo o seu PFC. Quem vai escolher isso é você, tá? Bom, só lide com isso, é a única coisa que eu vou pedir para você. Só para colocar a fórmula aqui agora bonitona e te chamar a atenção que dá para escrever sempre de duas maneiras, né? Ou seja, se arranjo de 12 é 5, eu também poderia fazer assim, arranjo 12,5. Essa informação é mais importante para quem, por exemplo, vai fazer prova discursiva, né? Vai ter que escrever isso para quem está corrigindo, ou possivelmente vai escrever isso para quem está corrigindo, né? N fatorial e o N menos P. Espero que vocês tenham mandado bem naquela parte da aula passada, de fazer fatorial, porque aqui vai ter divisão entre fatoriais, beleza? Aí só para legendar, esse N a gente vai ter, que é o número de escolhas. Se eu subir aqui. Desculpa. O P é o número de escolhas. E aqui, ó, não escreve escolhas não, escreve possibilidades. Tá? Então, N possibilidades, P escolhas. Então, por isso que a gente tinha 12 possibilidades, 12 atletas possíveis, né, de formar esse pódio, e 5 posições para esse pódio, 5 escolhas, tá? Então, só pegar tudo bonitinho, porque tá tudo anotado aí, fui com essa intenção, né, de fazer isso com vocês. Aí, por exemplo, voltando na segunda questão e fazendo ela por arranjo. Qual o número de maneiras de fazer a premiação se o único brasileiro classificado é o primeiro colocado? Galera, eu acho que aqui a gente pode fazer da seguinte maneira. Separar, né? Meio que aqui tem dois casos. A escolha do brasileiro, então aqui é um arranjo, e é como se aqui fosse um outro arranjo. Porque vamos lá. A escolha do brasileiro ela é distinta da escolha de não brasileiro, já difere por aí, ou seja, brasileiro é, digamos assim, de uma natureza, ele é natural de outro lugar do que não brasileiros. Então a gente vai ter que separar em dois agrupamentos distintos. Bom, separado isso, quantas possibilidades nós temos para brasileiros? Temos 4, né? E a gente quer fazer uma escolha. Depois a gente faz essa conta. Além disso, fazer esse agrupamento para a escolha do brasileiro, eu tenho que fazer um outro agrupamento para a escolha dos não brasileiros, que são 8. Dentre, eu quero fazer 4 escolhas. E depois a gente multiplicaria os valores que vão dar aqui. Bom, adivinha, aqui se a gente fizesse, daria 4 fatorial sobre 4 menos 1, 3, ou seja, aqui daria 4, resultado, e aqui daria 8 fatorial sobre 4, que é o 8 menos 4. E aí ficaria 8, 7, 6, 5, 4, para justamente dividir com esse 4. E aí olha aqui, ó, olha que maneiro. 8, 7, 6, 5 vezes 4. 8, 7, 6, 5 vezes 4. Tá? Então daria a mesma coisa. Então esse E, até tu se liga já nisso. E é sinônimo uma coisa, e outra é sinônimo de multiplicar. Pega essa visão, tá? Tamo junto, rapaziada. Já volto para falar de combinação.